um bordado Richelieu. Esse aqui também é um bordado Richelieu. Então, o diálogo de hoje é com a bordadeira? Sim, mas não é só bordadeira. Ela trabalha com modelagem, com artesanato em geral, com costura e com bordado. Ela é empresária, ela é, que mais? Ela é empreendedora social, é voluntária, trabalhando trabalho social junto aos presídios, num grupo chamado Mulheres do Brasil, além de ser consultora de moda, de artesanato, enfim, é uma artista, é uma empresária e é a dialogadora de hoje. Ela se chama Ethel Whitehurst. Tá aqui ela. Tão linda! Obrigada, obrigada, em todos querida. os sentidos, né? Obrigada. Fisicamente e pela sua postura diante do mundo. Que bonito, né? Num trabalho voluntário com os presidiários, fazendo inclusive homens bordar, não é? Exatamente. Bordadeiros, sei lá, não sei se seria. Crocheteiros. Crocheteiros, não é? Mas que bom que você está aqui e você me trouxe objetos belíssimos, inclusive esse com o qual comecei o programa, que é um bordado Richelieu. E Richelieu, explique-se. Para quem, como eu, sou um leigo em bordado, hein? Ricardo, eu vou lhe contar rapidamente, né, como foi que nós chegamos aqui no Ceará. Minha mãe e eu somos cariocas. Nós nascemos no Rio de Janeiro. Minha mãe, em 1969, veio morar aqui, porque ela já vendia bordados e rendas e enxoval no Rio e conheceu pessoas ótimas, amigas maravilhosas, e veio morar aqui e eu tinha 15 anos de idade. As rendeiras do Ceará? As rendeiras do Ceará. Ela vendia lá os enxovais no Rio. E esse vai e vem fez com que ela se apaixonasse pelo Ceará. Quem não se apaixona, né? Então, eu quando cheguei com 15 anos, ela me matriculou no Imaculada Conceição, que foi ótimo, conheci amigas maravilhosas. E eu já fazia, que eu vou fazer aqui para você um pouquinho, os desenhos que ela colocava nas camisolas que ela produzia. Essas camisolas com rendinha, com nervura, com bordadinho, ela produzia desde 1969. Hoje, essa foi feita há pouco tempo, porque nós demos continuidade. Isso é uma camisola? É uma camisola. Uma camisola. Camisola da vovó, como a gente chama, porque ela é uma palhinha e é bem solta. Ai, que lindo. Engraçado que no passado os homens também usavam, as meninas e os meninos também, né? Exatamente. Usavam também uma espécie de bata, uma espécie de... Isso, uma camisola mesmo. A gente vê nos filmes, né? Essas novelas de época, as pessoas usando esse tipo de roupa. E você disse que ia desenhar? Eu fazia esses desenhos sem, assim, fazia manualmente. Então, por exemplo, eu começava a fazer as folhinhas, isso num tecido que ia para o interior do Ceará. Aqui tem as folhinhas, aqui tem a florzinha. E aí eu continuava. Se era uma camisola de decote V, eu fazia em volta do decote V. Faça que eu quero mostrar. Aquele desenho. Então, aqui tem as folhinhas. Então, tudo era muito manual. Eu fazia esse desenho no próprio tecido. Então, imagina, Deixa eu mostrar. Espera aí que ainda tá faltando só um pouquinho aqui. Eu tô fazendo muito rapidamente. E Richelieu, porque não, ele é... esse aqui esse é o não bordado Richelieu, da não. camisola. É o bordado da camisola. Da camisola de quando nós começamos. Que aí você né? tem a nervura, tem a cianinha também? Tem cianinha. Cianinhas. Então, só para você ter aqui um exemplo desses bordadinhos que eu fazia e iam para o interior, aí aqui se colocava uma rendinha, aqui uma outra rendinha, e lá vem a manguinha fofa. Então, eu desde muito novinha que eu fazia esse tipo, com 15 anos. Então, eu tenho 67, há 52 anos que eu comecei a trabalhar. Olha, assim. Assim. Você desenhava sobre o tecido. Hoje, existem técnicas maravilhosas para você fazer um desenho e sair tudo muito perfeito. Mas, naquela época, quando a minha mãe começou, quem desenhava era eu. E aí eu fazia desenhos na barra, eu fazia desenhos dos babadinhos. Essa, por exemplo, não tem desenho na barra. Mas a gente tinha modelos e minha mãe fez muitos enxovais para noivas aqui do Ceará. E muitos. renda também? Com rendas, mas com bordados, renda de bilro. Você faz também, não? A renda de bilro nós comprávamos das rendeiras, Sim. né? Mas eu sei bordar, eu sei costurar, sei cortar, sei fazer modelagem. Então,
E eu aprendi muito no colégio interno, no Rio de Janeiro. Eu fui interna há muitos anos e lá, naquela época do internato, a gente tinha se chamava economia doméstica. Você Sim. aprendia a pregar botão, a fazer casa, fazer bainha. Acho que a gente estudava para casar. Para esse modelo de, Pra esse modelo casamento. de casamento, e de esposa. né? Havia, inclusive, no Ceará, a Escola Doméstica São Rafael. Exatamente. Que era exclusivamente para preparar as moças prendadas, Isso. que deveriam ser prendadas, ou seja, saber cozinhar, Isso, então, eu cuidar da penso- casa. Exatamente. Era a mentalidade dos anos, até os anos Nos 50. anos 60, foi, 70 foi quando nós chegamos aqui, 1969. Mas eu digo, essa mentalidade vem sim, lá do, vem de do antes, meados é. do século XX. Não é? Depois, claro, a Revolução Feminina e a mulher, não é? A esposa Isso. passou a ter um outro papel, se incorporar, inclusive, ao mercado de trabalho, Isso. né? O mercado formal de trabalho. Então, digamos. eu penso que não essa doméstico. vocação, né, esse trabalho da minha mãe, foi que influenciou que eu começasse a trabalhar com bordados e rendas do Ceará. E aí eu comecei a fazer blusas, comecei a fazer roupa infantil, comecei cama, mesa e banho, que é esse que você mostrou, do bordado que é esse, Richelieu. camisa e banho. Isso aqui é um apoio de prato? É, um jogo americano. Um jogo americano Um de jogo prato. americano, e nós temos a coleção completa. E é Toalha de- Richelieu por quê que eu falei? O Richelieu, ele veio da França porque E em homenagem ao cardeal? Ao cardeal, Ao porque cardeal ele Richelieu? usava nos punhos e na gola um bordado exatamente assim. As mulheres bordavam e ele usava no punho e na gola, né, das roupas dele. Isso, olha, tá vendo? Aham. E Então, aí ficou o bordado ficou Richelieu. o nome do bordado Richelieu. Muito bem. Só que isso foi, a gente começou o negócio, eu comecei produzindo na minha casa, e aí o que foi que aconteceu? As encomendas começaram a chegar e eu precisei aumentar o número de pessoas que trabalhavam comigo. Então eu comecei a empreender. Naquela época essa palavra empreendedora nem existia. Eu era trabalhadora, eu era uma mulher de coragem, mas não tinha esse nome empreendedora. E na realidade, naquele momento eu estava empreendendo, minha Você mãe criou uma também. equipe para criar essas... Então, por isso é que eu digo que sou a empreendedora social. Por quê? Hoje, inclusive, você tem uma loja. Sim, tenho uma loja, tenho uma fábrica. E por que empreendedora social que eu me considero? Porque desde quando eu comecei, as nossas colaboradoras, rendeiras, bordadeiras, eu sempre fiz questão de pagar um preço justo para essas mulheres. Então, naquela época, há mais de 40 anos, a gente já pensava assim. Hoje, muitas empresas fazem isso, mas há 40, 50 anos, não era tão normal as pessoas se preocuparem com seus colaboradores, com a família dos seus colaboradores. Havia uma exploração, quer dizer, as pessoas chegavam Pouco. aqui, compravam por qualquer preço menor, muito menor, as rendas, né, das Isso. rendeiras, e vendiam por preços exorbitantes em São Isso, Paulo, no Rio, São Paulo, exatamente. fora do Brasil, Isso. não é? Por que isso? Porque não tinha a comunicação, não tinha internet. Hoje isso não acontece. Por quê? Porque na hora que você abre um Instagram, você vê o Instagram de uma crocheteira de Nova Russas vendendo o que ela produz por um preço que lá em São Paulo ou no exterior a cliente vai comprar por aquele preço. Mas há 40 anos tinha muitas pessoas que faziam isso. Compravam Nova Russas, Ipu, Maranguape, Itapajé. Mas lugares... ainda há uma grande, digamos, um grande número de pessoas que não têm acesso ainda à internet, não é? Tem. E que ainda estão à Ainda mercê dos tem, atravessadores ainda e das explorações. Eu chamo o atravessador de comerciante de artesanato, porque eles são importantes na nossa vida. Nesse entremeio. Nesse entremeio, porque em todos os negócios a gente tem a cadeia produtiva. E no artesanato, eles chamavam os artesãos e outras pessoas, antigamente, como você agora citou, de atravessadores. Não são atravessadores. Eles, naquele tempo de explorar, tudo bem. Mas hoje, aliás, há uns 20 ou 30 anos, as minhas melhores clientes são comerciantes. Aqui no Brasil e no exterior, porque eu exporto desde 1980. Você exporta? Exporto desde 1980. Peças como esta, e como esta que como você está essa que eu vou mostrar. Esse prêmio, que eu já ganhei vários prêmios, que Deus é bom, foi dos Correios. Foi o Destaque Exporta Fácil. Quando eles criaram, 2005, quando eles criaram o Exporta Fácil,
Por que eu ganhei esse prêmio? Porque desde 1980 eu já exportava para os Estados Unidos. E foi uma coincidência, eu não fui lá vender. Eu tenho uma loja, tinha em frente ao Ideal Clube, isso foi em 1980. E uma cliente de lá estava de férias aqui em Fortaleza e foi na loja. Quando ela chegou na loja, ela se encantou com as blusas que eu fazia e perguntou se eu poderia produzir em quantidade. Sim, eu posso. Para exportação. Sim, eu posso. Eu não sabia de modelagem, eu não sabia Eu sabia só aquilo que eu produzia, mas os produtos que ela queria, tudo diferente, eu tinha que estudar. Bom, aí sabe o que eu fiz? Não tem aquela revista Manequim, que eu penso que ainda sim, existe? Aí eu comprei a Manequim e abri aqueles moldes que tinha dentro, se lembra? Aí comecei a desenhar as saias, as blusas e deu tudo certo. A gente não tinha os cursos que tem hoje de moda, de design, não tinha isso. Ethel, é a nossa dialogadora de hoje, a Ethel Whitehurst. É de formação, é de descendência... Inglês. De ascendência, Meu avô é inglês. É inglês, não é? Pai do meu pai. Whitehurst. Ethel Whitehurst. Obrigada. Ethel, você você então tem uma fábrica produzindo em grande quantidade para exportação com funcionários e funcionárias, é isso? Isso. Um grupo a fazer esse tipo de trabalho. Sim, mas que aquela menina de 15 anos fazia sozinha em casa, agora é uma equipe imensa, agora é indústria, não, é um trabalho fábrica, coletivo. O nosso ateliê, ele na realidade, ele começa a produzir. E de nível industrial, e digamos. manda para o interior, distribui para várias cidades do interior para bordar. Nós não bordamos na fábrica. Nós mandamos bordar no interior. Nós mandamos em Maranguape, em Itapajé, Iraúçuba. E você apontou para cá por quê? Porque aqui é que tem bordado? Aqui tem um bordado e tem uma história muito legal que você vai mostrar. Diga lá. Agora, no batizado do filho da Onélia e do Camilo, eles convidaram, a Onélia me pediu para fazer a roupinha de batizado do José, o mandrião, que foi igual a esse, por isso que eu trouxe, porque nas fotos a gente não vê muito bem. Então, mostra aí os... Então, é do filho do recém-nascido, filho que foi batizado, José. Do governador. Foi batizado no dia Camilo de São José. Santana. Ele tem a touquinha. Agora é ex-governador. Agora é ex-governador, porque ele renunciou para concorrer ao Senado. Muito bem. Esse vestido, né? Como as pessoas saíram nas mídias sociais, em jornal e tudo mais, então as pessoas chegam agora na nossa loja e dizem assim, eu quero um mandrião igual do José. Então, fez tanto sucesso o mandrião do José. O mandrião é o nome desta peça. É o nome dessa peça, a roupa de batizado, chama mandrião. Mandrião. E eu achei muito interessante a Onélia escolher o mandrião, porque alguns pais não gostam muito de batizar o menino com mandrião, que é uma tradição. Porque é quase um vestido, é uma camisola mas isso é muito uma ligada, coisa digamos, à menina. É muito tradicional se batizar. Você vê que ele tem pouco babado, pouca renda. Por quê? Porque a gente fez pensando no modelo mais para menino. E a Onélia disse, né, que a Socorro França foi que me contou. Ela disse que esse batizado, esse vestido, ele vai vestir muitas gerações. Eu fiquei tão feliz. E é verdade, eu tenho clientes que têm vestido de batizado há 50 anos. Batizou a família, as netas, os filhos, está nos bisnetos. Com aquele mesmo mandrião. Com aquele mesmo mandrião. E eu acredito que nossos produtos duram esse tempo todo. E é bonito essa tradição. É lindo, né? Essa tradição que agora está voltando. Porque o José usou esse modelo. Hein? Sim, José usou esse modelo. Usou esse modelo. Olha, já que nós estamos falando de bordado, eu trago geralmente para o convidado, quer dizer, para o dialogador, uma música. E fiquei pensando que música trago para a Ethel. Eu adoro música. E aí eu trouxe Gilberto Gil com O Linho e a Linha. Acho linda. Porque tem tudo a ver com você, olha. É a sua vida que eu quero bordar na minha. É a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha.
Que coisa linda, né? e a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. Como é sensível, que coisa E linda. fosse aparecendo Sendo aos poucos nosso amor. nosso amor, os nossos sentimentos loucos, Nosso amor. nosso amor. Que lindo, não? O linho e a E linha. emocionante, né? Eu fiquei emocionada. com uma Nossa coisa- toalha de mesa. As cores da alegria, As cores da alegria. A curva generosa generosa da paixão. da compreensão. A paixão não, a paixão é angular, ela não tem curva, não. formando a pétala da rosa Da paixão. da paixão. Formando a rosa da paixão. Mas é lindo, não? É lindo. Essa metáfora de que você vai bordando alguma coisa, eu queria que você filosofasse um pouco sobre isso. Olha, esse eu trabalho fiquei do tão da emocionada bordadeira. com a música, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Então, De delicadeza, É. de criação de um novo mundo. Ricardo, eu desde quando comecei o meu negócio, eu tenho uma paixão pelo meu negócio, uma paixão. E eu tive a oportunidade, a sorte de ser convidada pela Renata Gereissati, quando primeira-dama, Sim. de ensinar o dom que Deus me deu para centenas e milhares de artesãos do nosso Ceará. Inclusive do presídio. Eu anunciei O presídio você foi como- agora, o presídio é agora. como voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, que visita os presídios, trabalhando inclusive com homens, Homens, é. ensinando a bordar étel. Isso. Na época da Renata, eu trabalhei com os artesãos Sei. em vários municípios e ensinamos, orientamos tudo que a gente sabia para que ele melhorasse o produto dele. A equipe toda da Renata que ela selecionou foi muito importante junto comigo, eu não fiz sozinha, né? Era uma grande equipe. E agora, aí continuei no meu negócio e continuei, nunca parei. E agora, há 5 anos, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, que é outra paixão na minha vida, porque o voluntariado faz com que você se sinta mais feliz ainda, porque você está ensinando as pessoas a mudar de vida. Sim, porque estou dando aí uma profissão a elas. Uma profissão. Uma Então, habilidade. Quando nós fomos convidadas, a Aline Miranda, nossa amiga do Grupo Mulheres do Brasil, que é líder do Comitê Cultura de Paz, ela já trabalhava nos presídios fazendo o trabalho como defensora pública. E ela disse, então nos presídios tem artesanato, você não quer ir lá, dar uma orientada? Eu digo, vou. Só que eu pensei que eu fosse fazer o que eu fiz aqui agora, ia fazer um desenho e elas iam fazer a produção. Começamos com homens, né, a produzir redes, projeto Redes de Sonho. Só que quando a gente chegou lá, a gente via nos olhos daqueles homens, assim, um pedido de esperança, de continuidade, sabe? De querer mudar de vida. E você acha que o bordado, assim como a música do Gilberto Gil insinua e, aliás, enseja e declara mais do que insinua, o bordado também borda a alma, ele reinventa a alma, Ricardo. torna as pessoas mais delicadas, mais sensíveis. Com certeza, Ricardo, com certeza. Nós temos, além das nossas bordadeiras e rendeiras, que o Ceará tem muitas, esse trabalho no presídio, no sistema prisional, que nós começamos com homens e também com internos e com internas. As internas mais no bordado, no crochê. E o que nos deu muito orgulho é que os homens, nós começamos no crochê com os homens e depois nós ensinamos a renda Tenerife, que essa echarpe foi feita lá. Essa echarpe foi feita lá no Instituto Penal Irmã Imelda por internos. E eu tenho o maior orgulho de usar. Então eu posso apresentar você como arte educadora também. Educadora, Também, sim, não também. Então, você imagina homens, né, que nunca pegaram numa agulha, eles Fazendo coisas lindas como eles essa. fazem essas aplicações pequenas, né, as aplicações são pequenas e depois eles juntam, aí faz echarpe, faz chale, faz blusa, saia, o que você muitos quiser, deles- toalha de mesa. Muitos deles e muitas delas se profissionalizaram depois que saíram
da internação, do presídio? Criaram seus próprios negócios, enfim? Lá dentro, eles já se tornaram professores. Mesmo lá dentro multiplicando eles o já conhecimento. multiplicaram. Então, vamos dizer, 80 homens ou 100 que nós ensinamos, eles já devem ter ensinado a uns 600 homens. E vendem o produto? E aí mesmo estando presos, o material se o material, quando estão disponibilizado? quando eles estão presos, quem vende é a Secretaria, a CISP. Que é coordenado pela Cristiane Gadelha, e aí o valor retorna para quem dê continuidade. Deles. Não é para a família, é para eles, não, para o produto, para eles aprenderem a matéria-prima. Aí não retorna para a família. Mas nós estamos agora, o Grupo Mulheres do Brasil, há um ano a gente veio pensando, a Anete de Castro, que é a nossa líder, teve essa ideia de a gente trabalhar com as egressas do sistema prisional. Aprenderam lá. Então, o que adiantaria se nós ensinássemos e elas fossem para casa? E aí? Produzir para vender para quem? Então, nós estamos dando curso para essas egressas no Grupo Mulheres do Brasil, para que elas produzam e vendam para o Terra Artesã, que é o nosso site de venda do Grupo Mulheres do Brasil. Então, olha que interessante, a gente ensinou no presídio, eles multiplicaram essa tipologia, tudo que aprenderam lá, eles continuam multiplicando, mas os que estão saindo, estão produzindo, estão comercializando, não voltaram para o crime. Esse é o nosso maior orgulho. E o trabalho que você faz como arte educadora, enfim, esse trabalho ao qual você se refere das mulheres do Brasil, ele conta como diminuição da pena? Sim. Porque está trabalho dentro do presídio. Cada 3 dias de trabalho manual, ele reduz 1 dia da pena dele. Então, eles ficam felicíssimos por esse motivo e também porque estão aprendendo o artesanato. Então, eles descobriram, no início não foi fácil. No início não foi fácil. Porque para os homens tinha até o preconceito. Né? Sim, de que a bordado é algo... De fazer bordado, crochê, fazer a renda. Que é algo ligado ao trabalho feminino. Eu sempre disse para eles, acreditem, vocês vão aprender como professores, vocês vão aprender a comercializar esses produtos. E está acontecendo, esse é nosso maior orgulho. Que coisa linda. É a nossa Ethel Whitehurst, a nossa voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Ela é consultora de moda e artesanato. E é empreendedora social, é empresária na área do design, da moda, né? Inclusive com as nossas rendeiras. Não é? E é com ela que a gente está fazendo o nosso diálogo. E é ela que vai apresentar mais um objeto. Porque os objetos que o convidado traz, o dialogador traz, ou a dialogadora, vão ensejando a nossa conversa, o nosso diálogo aqui no programa. Eu trouxe esse sapatinho que é feito pela minha mãe, que já tem 88 anos. Ela produz e eu vendo na minha loja, né? Esse sapatinho de tricô. E eu tenho que reverenciar a minha mãe, porque foi com ela que eu aprendi tudo. Um sapatinho, eu vou. Eita, que lindo. Então, esse sapatinho de tricô é muito tradicional. É muito tradicional. E ela tem que contar os pontinhos, ela faz tudo direitinho. Então, eu agradeço a minha mãe tudo que eu sei, tudo que eu sou. Eu sou filha única. Né? Sou filha única e eu aprendi tudo com ela. Esse amor aos bordados, porque foi ela que começou a fazer isso aqui no Ceará e eu dei continuidade com muita honra. Aqui tem a foto dela. Eu trouxe uma foto das 4 gerações. Minha mãe, eu, Kelly, que é uma das minhas filhas, que eu tenho 4, e a neta. Eita, geração, as mulheres. Todas bordam? Todas bordam. Pintam e bordam. Pintam e bordam. Olha que lindo. A senhora que você se refere é a da ponta aqui, não é? Minha mãe. Que fez esse sapato. Isso. E que colocou você numa relação com a cultura popular, não é? Porque colocou você, que vem, digamos, de uma outra classe social, com as rendeiras, com a cultura popular, com as mulheres rendeiras. Exatamente. Olê, você falou em cultura popular e eu me lembrei de te mostrar outra coisa. Tu me ensina a fazer Eu fui muito amiga do Barrica Pintor. Eu também eu fiz muitas coisas na minha vida, né? Começa daí. O meu primeiro marido trabalhava com madeira. Então, eu sei vender madeira.
E ele também teve uma fábrica de rede. Aí eu também sei fazer rede. E o segundo marido, ele trabalhava gostava muito de obra de arte. E eu era muito amiga do Barrica. O Barrica, o Eu grande, trouxe aqui essa grande coisa Barrica. linda que só eu tenho, ninguém mais no mundo. É uma obra do Barrica, não me diga? Não, é um bilhete do Barrica. É um bilhete do Barrica. Obra do Barrica muitas pessoas têm. O Barrica escreveu: beija-flor para no espaço, sobre a flor sugando mel. Quem tem amor e abraço, só você, querida Etel. Olha que Ele me chamava de Etel. Etel. É um bilhete que você então colocou num quadro. Sim. Olha o Barrica, beija-flor para no espaço, sobre a flor sugando mel. Quem tem amor e abraço, só você, querida Etel. E outro Que bilhete lindo. do Barrica, a Etel. Primavera no arvoredo, passarinho vai e vem. Teu sorriso tem segredo de quem sabe querer bem. E estão assinados. Barrica, só não tem aqui a data, mas esse aqui deve ter. Tem não? Não tem a data. Não tem. Tem mais de 30 anos. Mas tem mais de 30 Eu anos com a devia ter letrinha colocado a dele. data, é O verdade. grande Barrica. Vamos continuar nesse diálogo com a Etel, ou com a Etel, Ah, ou eu com gosto a das Etel, duas, como gosto. como o Barrica chamava É. a nossa dialogadora de hoje, Etel, o White Host. Aqui, vamos conversar com ela, trazendo outros objetos relacionados ao que ela é. Empreendedora social, voluntária no trabalho de artesão, de moda e empresária dessa área também. Daqui a pouco a gente volta com mais Etel ou Etel. O diálogo de hoje é como se nós fôssemos o pano e ela fosse, a dialogadora, a linha. Abordar o nosso encontro, o nosso diálogo. Aliás, no bordado também, né? As linhas vão se encontrando, vão dialogando, as cores vão dialogando para criar uma nova sensação de vida, uma nova impressão de vida. É com ela, com uma pessoa assim, com essa sensibilidade, o nosso diálogo de hoje. É com a Etel White Host. Ela é empreendedora social, ela é empresária, designer, é voluntária do grupo Mulheres do Brasil, que faz um trabalho bonito de arte e educação, ensinando artesanato, ensinando bordado, crochê nos presídios. E é consultora de moda e é ela que está aqui, a nossa dialogadora, que me trouxe tanta coisa linda de cianinha, renda, nervura e sapatinho de crochê. E agora vai me apresentar outros objetos. Por quê? Porque os objetos vão pautando, vão ensejando o nosso encontro. E a nossa história, né? E as Que nossas legal, histórias. Vamos costurando. Vamos costurando. Quando eu ouvi a música, que é muito linda, eu me lembrei muito do amor que as bordadeiras, crocheteiras, rendeiras fazem o seu trabalho. Então vamos ouvir só um pouquinho Gilberto Gil, o linho e a linha. Só um tantinho, já que ela se referiu a isso. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Olha que coisa linda, a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. Vai nos comover assim, lá na Bahia, ou então no Tocou Ceará. meu coração exatamente porque é isso que as bordadeiras fazem. Quando elas estão bordando, ou fazendo crochê, ou fazendo a renda de bilro ou labirinto, elas estão com a cabeça sonhando muitas vezes, esquecem os problemas e fazem com muito amor. Eu penso que o que faz o artesanato ter esse valor é esse amor que as pessoas têm por ele, principalmente as que produzem, né? Aham. Nosso amor. Ricardo, Então, Durante- que outros objetos você pois nos é, trouxe? durante todos esses anos, né, que são mais de 40, são 52, porque eu quando cheguei com 15 anos, Sim. eu já estava desenhando. Tá Então, aqui. somando, dá 52 anos. E durante mais ou menos há uns 20 anos ou 15, eu comecei a ganhar prêmios por esse trabalho que eu faço.
Você né? nos apresentou um deles. Eu te apresentei o dos Correios, que foi a primeira a esse aqui. exportar. É a primeira pessoa a exportar no Exporta Fácil, né? Já existiam exportações Que é um prêmio de grandiosas, 2005. mas artesanato em pequena quantidade, eu fui a primeira a exportar. E foi muito interessante porque o cartaz dos Correios, né? Ele tem uma frase que diz assim, por conta do Exporta Fácil, a cama, mesa e banho da Ethel Whitehurst está deitando e rolando nos Estados Unidos. O Correio fez esse cartaz e distribuiu no mundo todo, em revistas, e minhas amigas e clientes mandavam, né? Então, foi por conta do Exporta Fácil que meu grife produto... da exportação brasileira. Destaque Exporta Fácil. E dos depois Correios desse para a prêmio, vários, eu tenho, graças a Parece Deus... que tem um aí, não? Esse é o último. Que eu Esse trouxe, é o mais recente? Eu trouxe esse mais Ah. recente, eu vou te falar. Então, eu recebi vários e vários e vários prêmios. Estão lá na minha loja, numa galeria, assim, numa parede, né? Que eu tenho o maior orgulho de ter recebido. Por quê? Porque eu não sou cearense. Eu sou carioca e abracei o Ceará, né? Com as rendas, os bordados, as bordadeiras. Então, quando eu recebo um prêmio como esse último do Corecon, que é o Conselho medalha. Regional de Economia, no Dia da Mulher, agora foi o último esse. Medalha do Dia da Mulher, exatamente. Do Dia da Mulher. Está aqui seu nome. Esse Conselho foi o Regional de último prêmio. Eu Economia. trouxe por quê? Porque ele recebi o Prêmio Mulher Rio Mar, recebi vários e vários prêmios. Este aqui é por seus esforços, empreendedorismo e por ser uma mulher de fibra e guerreira. Obrigada. Está aqui escrito. Está escrito, não é? É um prêmio dado por quem? Por qual Corecon, Conselho Regional de Economia. O Conselho Regional de Economia. Ele escolheu uma economista e aliás, duas economistas e uma empreendedora. A empreendedora fui eu. Então, eu fiquei muito feliz e mais um prêmio que eu estou juntando, né? E agradeço, sou muito grata ao Ceará, porque o Ceará nos abraçou, a minha mãe. Isso aqui é a caixinha do prêmio. Eu estou vendo aqui que está perto de você alguma coisa que tem tudo a ver com o Ceará, porque parece que é palha, é um artesanato com palha, é isso? Aí vem a história aqui que eu vou te contar da pandemia. Deixa Foi eu que mostrar. aconteceu. Olha que Agora, na bolsa pandemia, linda. na pandemia, as lojas fecharam, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo, eu sempre tive essa criatividade de acrescentar alguma coisa no que eu produzo. Por exemplo, eu comecei a fazer blusas de adulto, depois eu comecei a fazer vestidos de adulto, de criança, aí passei para o cama, mesa e banho, e vou acrescentando que é para a gente ir atendendo os clientes. E agora, na pandemia, eu tive a ideia da gente abrir um espaço dentro da minha loja que se chama Baú da Vovó Espaço Vintage. Por que eu fiz isso? Na pandemia, eu comecei a arrumar meus guarda-roupas e vi lá uma toalha de mesa lindíssima, de 3 metros por 2. Eu disse, o que é que eu vou fazer com essa toalha? Se meus filhos já casaram, minha mesa não é mais desse tamanho, vou vender. Antiga, toalha antiga, bordada, com labirinto, crochê, vou vender. Vou abrir um espaço na loja. Só que aí, quando eu disse que ia vender peças antigas, começando pelas toalhas, né? As clientes amigas minhas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho xícarazinha para vender no baú, eu tenho um jarrinho, isso aqui é do baú da vovó, tudo isso. Aí eu tenho copinhos, a gente só vende no baú peças pequenas, não vendo móveis, essas coisas não. E essa bolsa é do baú palha, da vovó. Com apliques de renda. De pedras. E vou abrir para mostrar. Porque tem detalhes lindos aqui dentro. Tem. Olha que coisa linda. Toda forrada, com pano, isso é pano, né? Então apliques, é palha, né? Com apliques de pano e detalhes de botões, e bijuteria, joia, enfim, bijuterias. Mas enfim, tem aqui umas rendas, né? Renda de bilro. É renda de bilro. E aí você tem uma bolsa. Que era só de palha, já era linda, só de palha. Agora ficou com esses acréscimos. Não é? E a gente quis dar esse toque, assim, que coisa linda. Com um design diferenciado, que é isso que a gente faz. Então você arregimenta pessoas para que tragam objetos antigos
para vender no baú da vovó. No baú da vovó. O baú Espaço da vovó. Vintage. Que podia ter o nome dessa vovó aqui, não era? Cadê ela? Como é o nome dela? Iara, minha Vovó mãe. Iara. Né? O baú da vovó Iara. É uma né? boa ideia. Posso acrescentar. Não, eu estou falando isso porque você disse que ela e a mãe não é, são tão ligadas a Isso, você. é. E você trouxe como objeto para pautar o nosso As diálogo. 4 gerações. As 4 gerações Mas de mulheres. já estamos na 5ª geração, porque essa da ponta, que é minha neta, Sim, essa. já me deu um bisneto que tem 2 anos. Eu já sou bisavó. Mas é bisneto. Bisneto. Eu Não tenho é? 6 netas mulheres, 6 netas, um buquê de netas Aham. e só um bisneto. O que chegou agora para tomar conta da turma, né? E vai aprender bordado. Tem que aprender, Tem que qual o aprender. problema? Qual é o problema? Não é? E eu estou vendo então que você trouxe outros objetos que vendem no bazar da vovó. No baú da vovó. No baú da vovó, no bazar da exatamente. vovó, no vintage. No vintage. Que coisa linda. O que é isso Esse aqui? é um jarrinho jarrinho. antigo. Você então compra das amigas e revende? Não, lá elas deixam consignado essas Deixa peças. consignado, sim. É, porque a gente estipula um valor com elas, conversando com todas, né? E muita gente tem peças para vender, porque mudaram um apartamento ou de casa, foram para um apartamento menor e não querem mais usar. Elas continuam gostando das peças antigas, mas não tem nem espaço, Ricardo, para guardar tanta coisa antiga. Então a gente tem lá, e o que é interessante é que os casais e mulheres e pessoas mais jovens, elas gostam dessas coisas antigas. Mesmo que o apartamento ou a casa seja assim, bem... No outro design, no outro desenho. Bem moderna. Mais moderna, mais contemporânea. Mas é legal ter um toque especial de uma peça antiga, sabe? E está sendo o maior sucesso. É o nosso xodó agora, o baú da vovó, que só tem 1 ano. Nossa loja tem mais de 40, né? Mas o baú da vovó está sendo o maior sucesso. As pessoas adoram, adoram, adoram. Mas uma coisa que atravessa, me parece assim, ao ouvir você, eu que conheço você de outros carnavais, não é? Uma coisa que me ocorre a falar agora, Éter, é da sua capacidade como vendedora. Você é empreendedora mesmo. Não é só a empresária que fabrica e que regimenta equipes para trabalhar, mas você tem o prazer de estabelecer preços, de vender coisas, de inventar novos mercados. Não é? É verdade. Eu me lembro de você, por exemplo, vendendo carne. Você Vendendo sabe dessa carne, eu sei dessa história, Ethel. Eu fiz uma entrevista Como é muito que- interessante. E Você aí, que vende objetos de arte, objetos de Mas artesanato. a carne foi um E aí vendeu momento. carne. Foi um momento muito interessante, né? Eu era casada com o Nilton, meu primeiro marido, e nós vendíamos madeira. Eu ajudava o Nilton. Apesar de estar trabalhando nos bordados, eu ajudava o Nilton na madeira. Ah. E aí, um cliente comprou madeira e não pagou. E aí foram cobrar, todo mundo foi cobrar e ninguém conseguiu. E ele tinha uma banca de carne no mercado São Sebastião. Aí eu cheguei, fui lá às 5 horas da manhã, ninguém encontrava ele. Eu digo, eu vou às 5 da manhã. Cheguei lá às 5 horas da manhã e lá estava seu Manuel, amolando a faca para vender carne. Aí eu disse, isso eu devia ter uns 20 e pouquinho anos, imagina. Casei com 17, eu devia ter uns 23 anos por aí. E aí eu disse, Manuel, eu sou a mulher do Nilton, aquela que lhe vendeu as madeiras, e eu queria receber o nosso dinheiro. E ele amolando a faca. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não. Mas se a senhora quiser receber em carne, Eu pago. eu pago. Depois eu quero. Eu sei, Guilherme, que E eu você ia. recebeu e vendeu e revendeu? Aí é que está. Aí eu não ia comprar só para mim, senão Claro, eu ia tanta passar carne, eu não me lembro, mas eu devo Muita ter. carne. Não me lembro quantos quilos eu recebi, mas eu semanalmente eu recebia 10 quilos. 10 quilos era muito para nossa família. E aí eu vendia para 4 vizinhas, Vendeu carne. vendia a carne. Vendia. E aí, nesse momento, eu estava sendo marchante. Marchante, é. De Mas- marchand a marchante. Mas eu já fui marchand É. porque fiz várias exposições com o Lúcio Brasileiro, Com meu quadros, querido é. amigo. Com barrica, Com imagina. barrica, Com então, barrica. com muitas exposições em vários locais. Então, eu já fui marchand,
já fui marchante. Pois é, de marchand Pra a marchante. marchante. Ou seja, daquela que vende quadros, né, de artes plásticas ou esculturas, para vendedora de carne. Mas é uma coisa, um fato curioso que a gente pode extrair daí, é que há um prazer, não há, em vender? Por exemplo, eu sei que há inclusive uma cultura, é uma questão até antropológica, há determinadas culturas em que a pechincha, a negociação faz parte do prazer do ofício de vender. Pessoas, por exemplo, que não gostam de dar um preço e o futuro comprador dizer está bem pago. Ele faz parte do jogo dizer pode fazer mais barato? E por que isso? E para que isso? Não é? Eu estou me lembrando aqui talvez dos árabes, não é? Você disse uma coisa muito importante. Dos almocreves. Você disse uma coisa muito importante que eu sempre cito nas minhas palestras, porque eu sou convidada para dar palestra, da minha experiência, né? Falando para artesãos ou para comerciantes de artesanato. E eu sempre valorizei o comerciante de artesanato. E sempre disse ao artesão que ele não é explorado pelo comerciante de artesanato. O que acontece é que ele não sabe calcular o preço dele. Porque se o comerciante, se ele oferece um produto por R$30 e o comerciante disser que dá 20, ele pode até vender, se aquele produto tiver custado 15, 12, entendeu? O que ele não pode é não saber quanto custou a peça dele. Aí eu dou um exemplo de um vestidinho que eu vendo para a loja Saks nos Estados Unidos. Dou esse exemplo em todas as palestras. Eu tenho uma peça que é um batizado curto, que eu vendo por R$300. É o mandrião? O mandrião curto. Que é não esse é aqui. esse, esse Não é é longo. Esse é longo. Esse tem mais rendinha, esse que eu estou comentando. Lá na loja, sabe quanto custa? R$3.000. Mas eu não estou feliz com meus 300, eu não calculei o preço, eu não tenho meu lucro, não estou pagando minhas contas, meus boletos. Então é isso que eu digo da comercialização, né? A gente, por exemplo, o artesanato, ele tem sido muito valorizado nos últimos anos, mas ele já foi muito desvalorizado por muitas pessoas. Mas essa valorização depende também de quem produz, eu digo isso. O nosso produto na loja, além de ele ter a qualidade, porque isso nem se fala, isso é obrigação, você ter qualidade no produto. Além dele ter a qualidade, a padronização de tamanho, ele tem um preço justo. Sabe por quê? Porque eu pago um preço justo para artesã. Mas o cliente também quer pagar um preço justo para ele, né? Não adianta eu querer pagar artesã e cobrar um preço muito mais alto do que o de mercado. Então, é uma coisa que você falou muito importante, essa valorização e essa pechincha que existe muito, né? Tem países que você já sabe que se pechinchar já conseguiu ali o desconto. Mas o que eu acho assim, o que eu penso do artesanato, principalmente, é o artesão valorizar o que ele faz. É dizer, por exemplo, quando chega alguma cliente lá na loja e diz assim, mas Theo, esse pano, esse jogo americano seu, custa R$70. E eu já vi parecido, não é igual. Eu já vi parecido por 40. Eu disse, mas eu pago 30 para bordar. Como é que eu posso vender por 40 se eu pago 30 para a bordadeira? E é o que vale. Então, aquela pessoa que vendeu por 40, sem querer julgar, deve ter pago muito menos para a bordadeira, entendeu? Então, o meu argumento, quando as pessoas dizem que o produto está caro, eu posso dar um desconto, porque está no preço, a gente tem como dar um desconto. Mas eu digo, olha, porque eu pago um preço justo para a bordadeira, para a artesã. Então, se eu não explorar a bordadeira, se eu não explorar a rendeira, eu consigo convencer o cliente que ele tem que valorizar aquilo que ele está comprando. Você acha, Theo, que há uma política pública de inclusão do trabalho do artesão no Ceará? Olha, sobretudo as rendeiras com as quais você trabalha mais diretamente? Existe um trabalho... Para que ela não fique na mão de empresários X ou Y. Isso, existe desde da capacidade de justiça de cada um, mas sim de uma política mais geral que valorize o trabalho coletivo. E esse patrimônio que as rendeiras, eu né, posso que são as rendeiras. citar desde a época da Renata, que foi quando eu comecei a trabalhar assim intensamente com ela. Mas a gente tem que se lembrar da dona Luísa Távora. Sim. Que apesar de não ter uma visão empresarial,
ajudou muito as rendeiras e o artesanato do nosso Ceará, nossa querida Luísa Távora. E ia me esquecendo de falar do Sebrae, onde eu aprendi muito na minha vida, muito. Eu sempre digo E nas aí você palestras... lembra o trabalho de política pública, o Sebrae. Exatamente. Então, eu sempre digo nas minhas palestras, para os artesãos, nas reuniões, eu digo, olha, eu estou ensinando para vocês o que eu aprendi no Sebrae. E é verdade. Então, cursos e mais cursos, cálculo de preço, gestão, padronização de tamanho. Então, o Sebrae, ele, na realidade, ele considera o artesanato, eu também penso igual, um negócio. Ele é um negócio, ele não é um produto que você compra para ajudar, não. Ele pode... É a chamada economia criativa, né? Economia criativa, então você pode... Eu cito o meu exemplo, eu comecei na minha casa bordando, costurando. Desenhando, então, desenhando meus dedos daqui outro. Daqui. Então, eu cito o meu exemplo, né? Foi com perseverança, foi com resiliência, foi estudando, com muita ajuda do Sebrae, concursos, né? Vários cursos, viajando para a Fenite. Você lembra da Fenite? A Fenite, sim. A então, feira a gente se de São Paulo. reunia e tinha um grupo que a gente se reunia e ia para a Fenite, era bom demais. Que lindo. E era tão interessante, olha a perseverança desse pessoal de confecção. Tinha um grupo que a gente se unia e ia para São Paulo, isso há 30 anos ou mais, 35 anos. E aí, quando a gente chegava na Fenite, em algumas a gente vendia muito, em outras não vendia nada. Fenite é feira... Feira internacional, feira nacional de tecido, alguma coisa assim. Eu nem me Fenite, lembro mais, faz tanto tempo. Que reunia exatamente a produção do pessoal da moda, não é? Do Brasil todo. Do Brasil todo, inclusive do artesanato. Então, quando a gente não vendia nada, na época da inflação, 80% de inflação, quem foi que conseguiu entregar algum pedido? Então, várias empresas tiveram problemas, fecharam. Então, essa persistência, essa resiliência dessas confecções do Ceará, eu reverencio essas pessoas, né? Porque não é fácil. Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ela trouxe um para mim. E vou passar o meu para ela, vou pedir que ela não abra agora, que ela abra só, que eu quero abrir primeiro dela para conhecer, afinal de contas ela é a nossa dialogadora de hoje. A Ethel Whitehurst, é ela, que é empresária e voluntária do grupo Mulheres do Brasil e é também empreendedora social, né? Porque ela trabalha com lojas, com fábricas, é a nossa consultora de moda, de artesanato e designer também. E vamos ver o que ela me trouxe. Está aqui, eu vou passar para ela aqui o meu. Não pode abrir ainda, Não pode né? abrir ainda, vou deixar para o final, Tá porque eu certo. quero ver o que você me trouxe. E os objetos vão Ricardo, pautar eu mais trouxe pra você. É um momento assim que desequilibra o rumo da prosa. Vamos ver o que foi que você me Eu trouxe. trouxe para você uma coisa que as minhas clientes adoram Não diga na que eu minha quero ter a loja. surpresa de Não, abrir. As Abrir e minhas olhar. clientes adoram na minha loja. Ah. Então, eu faço esse produto há mais de 30 anos. A loja se chama E Amor da Ethel. E Amor da Ethel. É ali no E eu Não, vi deu um dia desse uma palestra muito interessante, um designer dizer que quando você consegue produzir uma peça por muitos anos, isso é coisa boa, não é ruim você não mudar a coleção constantemente. Isso é prova de que aquilo é sucesso sempre, né? Então, essa peça eu faço há mais de 30 anos, de vários tamanhos, e é assim, sucesso. E como dizem os comerciantes, tem muita saída. Tem muita saída. Tem muita saída. Deixa eu ver o que Então, é. E vou mostrar a vocês o que é. Mas Vou mostrar a vocês o que principalmente é. pensando em você, Ah. você gosta de rede, dormir numa redinha? Gosto, uma redinha. Uma Olha, cesta. para colocar na cabeça, na sua redinha, Olha! Ela do... preço. Olha que lindo. Olha aí, a comerciante veio com preço. A comerciante trouxe com preço, olha aí. Que lindinho, ai que bonito. É um travesseiro, né? É uma almofadinha. Uma almofadinha assim, para você Colocar colocar assim. Na cama, deitar na na rede. redinha. E eu tô precisando, sabe? É o nosso carro-chefe, lindo. é todas E tão as pessoas, bonito, né? não é? Todo jeito. Não é com essa
Seria o richelieu? Né? Esse também é richelieu. Esse também é richelieu. A gente faz com bordadinhos, com rendinhas, mas eu achei que esse aí combinava mais com você. É verdade, é verdade. Não é? Vai servir sim, porque às vezes, para leitura, por exemplo, na rede, eu gosto muito de ler na Isso, rede. é. E às vezes, quando você está assim, não consegue... Não é? E aqui, ó, É só ponho colocar aqui o apoio, É. e aí vou ficar com o livro aqui, lendo. E eu que fico lindo. muito feliz porque há muitos E é presente, anos... então. É presente Porque não de é obri- verdade. De verdade, não é De obrigado. verdade. Porque aqui o objeto de surpresa não é obrigatoriamente você entregar alguma coisa a outra. É mostrar uma outra possibilidade, né? De encontro, de diálogo e de temática que a gente pode discutir a E partir eu do gosto de programa. presentear. Eu gosto, adoro dar presente. A pessoa chega na a minha pessoa fica loja, tão vai feliz, fazer né? alguma coisa, vai me visitar. Então compra uma coisa, Ganha um mas leva isso aqui presentinho. um presentinho. Uma lembrancinha, Uma como se diz. lembrancinha, é. E olha o que eu trouxe para você. Posso olhar agora? Agora sim, eu Que abri, será? mandei fazer. Que coisa linda! Um troféu. Olha! troféu. É um Vai trabalho. para a galeria dos meus troféus. Com certeza. É o trabalho de Valéria Albuquerque. Que lindo! Essa grande arte educadora. Ah, mas não é essa pra levar, não? bordadeira. Eu pensava que era para levar. Eu agora vou ter que pedir para fazer outro para mim. Não, mas eu vou dar sim. Mas enfim, ela fez isso exclusivamente, que eu pedi que ela Que fizesse. coisa linda! Valéria Albuquerque. Ela tem um vídeo, ela tem um, como é que chama? Um site? Não, não é um site. É um sistema. Instagram? Não, no Instagram não. YouTube. No YouTube, onde ela ensina bordadeira, ensina Olha, o trabalho você de não artesanato. imagina como Chama-se isso é importante. Val Artes. Val Artes. Olha, é muito importante. Eu vou fazer contato com a Valéria, Vai porque fazer. o que mulheres me procuram, dizendo, Ethel, por que você não ensina as pessoas a bordar? Eu digo, não dou mais conta. Ela não. recebe toda semana em casa. Deixa eu dar esse lápis aqui para eu dar o telefone dela. Não, mas eu não sei o telefone dela decorado, mas eu te passo. Me passa, Eu te me passo. passa, me A passa. Valéria é a minha ex, né? A minha ex, a primeira esposa. E ela é uma artista linda, de uma capacidade enorme. É figurinista, aderecista. Foi legal. professora de artes do espetáculo, artes visuais do espetáculo da Universidade Federal do Ceará. E agora faz rodas de bordado. Que coisa E eu digo, Valéria, maravilhosa. faça. Ai, porque que- eu vou isso é um receber. troféu. Eu vou receber uma bordadeira. É um troféu. É um troféu. E olha, que coisa linda. Porque o diálogo, vamos pensar sobre isso. Olha, a linha fazendo o diálogo. Acho que o diálogo é isso, né? Um encontro de uma linha com a Esse outra. desenho é esse que eu fiz no papel. As folhinhas com as florezinhas, tá vendo? Como isso é tradicional de muitos anos. Não é lindo? É lindo. Agora, já que você falou na Valéria, sua ex-mulher, vou É. me lembrar de falar do terceiro marido. Eu falei do primeiro, falei do segundo, esqueci do terceiro, Que é o atual. que é o atual, que estou casada há 21 anos Então com fale. ele, que é o Benjamin Bacelar, psiquiatra. Ah, que é irmão do Ricardo Bacelar. Não, eles são primos. Ah, eles são primos? São primos, Pensei que são era irmão. parentes. Ah, são parentes. São parentes. Que já esteve aqui, o É Ricardo. o mesmo que é uma Bacelar, figuraça, todos né? vieram, Pianista, vieram do compositor. Maranhão, a família do Benjamin foi para Parnaíba e a família do Ricardo para o O Rio de Benjamin é Janeiro. psiquiatra, não? É psiquiatra. É psiquiatra. Então eu passei 14 anos casada com o primeiro, com o Nilton, 16 anos casada com o Maurício, o segundo, e estou há 21 com o O Benjamin. Maurício é o terceiro. Xerez? Maurício Xerez. O Maurício Xerez. Pessoa muito, todos são maravilhosos. Todos. Todos Pois me é. ensinaram muito e eu sou muito grata a todos. Olha o diálogo aqui, a palavra diálogo, se emendando com a natureza, com as flores, Tá um em contato com o outro, porque é o símbolo do diálogo, né? Esse encontro, essa imbricação. É diferente da entrevista. Na entrevista eu posso ficar mudando de assunto. No diálogo, não. O diálogo é a partir do que você diz, É que verdade. constrói o que eu digo. É E o que eu verdade. respondo, o que eu falo, reverbera em você. É reverberação, assim como o pano, como se eu fosse o linho e você fosse a linha. E de novo volta a ideia de ouvir Que o música linho e a linda! linha de Gilberto Gil. Olha aqui. Que música Como se eu linda. fosse o pano e você fosse Mostra a do... linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Lindo. Que lindo. Fosse bordando ponto a ponto nosso Dia a dia. E
fosse aparecer. O bastidor, né? Eu pedi a ela que fosse no bastidor, porque a tradição, né, redonda. Nosso amor. Os nossos sentimentos loucos. Nosso amor. É um Nosso ato de amor, é um ato de convivência. Ela faz rodas a Valéria Albuquerque. O zigue-zague do Olha, esse trabalho dela é gratificante, Juntando pessoas. é edificante, porque as pessoas, se não acontecer essas rodas de bordado, vai se acabar. Daqui a 10, 20, 30 anos, as pessoas não vão nem lembrar. Então, essas rodas de bordado são muito importantes. E na casa das pessoas, né? Ela vai à casa das pessoas, as pessoas veem a casa dela, fazem ali um grupo de mulheres ou homens, enfim, e vão aprendendo, vão conversando. E é terapêutico, convivência. né? E é terapêutico. É terapêutico e é social, é convivência, né? Às vezes curativo até, né? Eu conheço artesãs que dizem, olha, eu não tenho mais depressão, eu sou uma pessoa mais alegre, depois que eu comecei a bordar, que eu comecei a fazer renda, palha de carnaúba, qualquer coisa que ela faça, é muito bom. É tão lindo que eu tenho vontade de colocar, acrescentar ao cenário, É. colocar aqui como permanente, né? O trabalho que ela faz com flores, enfim, é a bordadeira. Lindo, lindo, Como lindo, se eu lindo. fosse o pano e a pessoa fosse ali. Esse não é Valéria meu, mas eu vou Albuquerque. esperar o meu. Eu vou esperar, eu vou ter que fazer. Eu vou esperar o meu. Fazer. Eu pensei que ia só mostrar e ia ficar para mim. Quando eu Mas vi, agora eu vai- vou ter que encomendar mais a Valéria. E vai né? para minha galeria de troféus, porque para mim É um troféu. Sim, né? Eu claro. vou entregar como troféu, né? Aqui simbolicamente para Ethel White Host, Obrigada. que é a nossa dialogadora de hoje. A quem eu agradeço enormemente por ter Eu que vindo, agradeço, meu querido. falar de coisas tão bonitas como arte e educação, como artesanato, moda e processos de inclusão social a partir do trabalho do artesanato das nossas artesãs. Então vou encerrar o programa fazendo homenagem às bordadeiras, que já fiz aí com o Gilberto Gil, mas era bom falar das rendeiras. Vou terminar então dizendo que no próxima semana a gente tem mais diálogo e eu quero cantar. Aqui, cadê a palavra diálogo? Ah, tá aí. A palavra diálogo está aqui. E lembrar a homenagem às rendeiras. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar.